Vamos pegar nossa máquina do tempo e voltar para 2000 para revisitar, sim, ele, Pânico 3. Sim, ele voltou. Com certeza o mais fraco da franquia, um filme que teve inúmeros problemas na produção que acabou transferindo para baixa qualidade do filme se comparado com os anteriores. What's your favorite scary movie? Se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Brana Becali, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede, onde eu trago curiosidades, notícias, críticas, tretas, casos reais, nostalgias e muito mais sobre filmes e séries de terror. Se vocês são fãs de Pânico, já se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, então bora revisitar Pânico 3. Essa abertura do Colton, pra mim, é a mais fraca da franquia e mais parece todo mundo em pânico do que realmente pânico. Aliás, né, o filme todo tem um tom bem mais pastelão do que realmente terror. Mas enfim, por mais que seja interessante trazer uma abertura em um local público, mais aberto, nas ruas de Los Angeles, fazem realmente pouco ali com esse espaço. Não há uma tensão ou suspense crescente como nos anteriores, por mais que essa abertura tente recriar a fórmula lá no primeiro filme, começando com uma ligação aparentemente amigável, que escalona para uma ligação ameaçadora. Mas falta uma finesse para fazer essa transição de forma gradual e inteligente como no primeiro. Porque no início nós temos uma voz feminina que depois se torna no Ghostface. E esse lance de modulador de voz de ficção científica não funciona e tira todo o suspense, não só da cena, mas também do filme inteiro. E não faz nenhum sentido o Ghostface ligar pro Cotton querendo informações da Sidney. Eles nem são amigos assim, meio que se odeiam? Não era mais fácil talvez fazer uma ligação pro Joey? Mas a melhor parte é a do Colton no trânsito, correndo para chegar em casa, algo que eles poderiam ter explorado mais. Porque fizeram isso com maestria lá em Pânico 5 com a ligação da Judy e ela em desespero para salvar o seu filho do Ghostface. Era isso que precisava ser feito aqui também. E a abertura ainda traz a Christine saindo do banho, sem motivo nenhum, fazendo exatamente o que a Maureen questionou no início de Pânico 2. Ela tava cantando Britney Spears também, eu acho, enfim. Mas isso foi proposital para brincar com os clichês do terror ou simplesmente o filme se tornou vítima desses clichês? Pois é, sem o roteiro de Kevin Williamson, fica realmente difícil responder essa pergunta. E aqui temos mais uma vez o modulador de voz, agora recriando a voz do Colton pra atacar a Christine. Então ela pensa que o próprio namorado poderia ser o assassino dela. Isso tira o suspense da cena, como falei pra vocês, porque ela não tem uma sensação real de perigo ali. Era muito melhor deixar a voz icônica do Ghostface dominar a abertura. E sinceramente, a Christine não é um personagem muito bem construído, assim como os outros das aberturas anteriores. E a luta do Colton com o Ghostface também deixa a desejar, porque é muito rápida. Não há nada realmente marcante nessa abertura e ela é até mesmo esquecível. Depois da abertura, novamente, seguimos com Sidney Prescott. Um ano depois dos eventos da faculdade Windsor, ela largou os estudos e foi morar reclusa numa casa de campo, numa montanha, com o seu doguinho Cherokee. E eu me pergunto, o que aconteceu com o doguinho? Nunca mais apareceu ou foi mencionado na franquia? Ele é a companhia diária dela, enquanto ela trabalha com suporte a mulheres com traumas, usando o pseudônimo de Laura. Então a Sidney usa toda a sua experiência com traumas para ajudar outras mulheres, que acabou virando um livro logo depois, né? Ela ainda usa o colar que Derek deu a ela lá em Pânico 2, mostrando realmente que ela ainda não havia se recuperado desses eventos e talvez ainda se sinta culpada também por tudo que aconteceu e pela morte do Derek também. Seu pai, o Neil, né, ele aparece pela última vez na franquia para dar os conselhos a ela e se mostrando preocupado com ela vivendo sozinha, e são esses momentos realmente que constroem mais ainda o lado emocional da personagem. Quando ela vê o noticiário da morte do Colton, ela já fica receosa e preocupada de que a história possa se repetir. Tanto que ela ainda tem um pesadelo com a mãe dela, e sinceramente essa parte é muito cringe e não tem nada a ver com Pânico, porque beira ao sobrenatural, a maneira como fizeram essa cena, e destoa também do tom da franquia, que é mais realista, mais pé no chão ali. E em todos esses anos também, a Sidney nunca teve essa alucinação. Por quê?
justo agora. Realmente não faz muito sentido. Mas o pior para Sydney, com certeza, vem depois da ligação do Ghostface, que usa a voz da mãe dela. E é nesse momento em que a Sydney percebe que não importa onde ela esteja, o Ghostface vai encontrá-la. Porque quando ela olha para o telefone, ela percebe que a ligação não veio do trabalho, mas sim da sua própria casa. Então o Ghostface sabe o número pessoal dela e era uma questão de tempo até ele achar onde ela mora. Então, nesse momento, ele consegue o que quer, atrair a Sydney para fora de casa e a coloca, então, no meio dos assassinatos. E ali, mais uma vez, ela tem que lidar com mais segredos revelados sobre a sua mãe. Lá no primeiro filme, ela lutou entre a imagem perfeita que ela criou da mãe contra a imagem real dela. E quando ela aceitou a realidade e achou que agora sabia tudo sobre a sua mãe, ela ainda estava errada e mais revelações são feitas. O mundo dela desaba novamente e o Ghostface ainda fica assombrando ela com a voz da Maureen para quebrá-la psicologicamente, principalmente na recriação da cena de morte da mãe lá no set de Stab 3. E a Sydney visitando o set e vendo seu passado e seus traumas bem na sua frente foi uma cena realmente bem emocionante, nostálgica ali, né? Ela percorrendo a casa do Stu, olhando a cena do crime da Taryn, entrando no seu quarto, relembrando de Billy até a morte da mãe também ali nessa cena. Com certeza passou um filme na cabeça dela de tudo o que aconteceu, como sua vida mudou drasticamente, como ela foi atormentada durante todos esses anos. E ela ainda tem que lidar com a revelação de um irmão perdido que articulou tudo desde o início. Mas o fim do personagem lá no final do filme a deixou realmente no lugar de superação dos traumas. Agora, com todo o passado revelado, ela está livre. Isso fica claro quando vemos a Sydney lá no início do filme, trancando a porta da casa, colocando o alarme, fechando as trincas, vivendo realmente enclausurada e com muito medo. Mas no fim, quando a porta se abre sozinha, ela não se importa mais. O passado ficou para trás. Ela dá um sorriso leve e feliz pela primeira vez em anos, né? Tudo acabou. Pelo menos por mais uns 10 anos, né? E esse seria um final lindo pro personagem caso a franquia acabasse nesse momento. Eu ainda sonho com um final feliz pra Sydney, porque ela realmente merece. Mas nesse filme, né, a Sydney, ela perde o seu lado protagonista e tem menos tempo de tela. Por mais que a história ainda seja sobre ela, ela não aparece tanto no filme. Isso porque a Neve Campbell não tinha tempo disponível para gravar mais cenas, então o papel de Sydney foi reduzido e quem assumiu os novos protagonistas no filme foi o Gale e Joey. E eu amei, né, com eles tendo mais destaque, porque eles merecem também assumir um papel maior de protagonismo na franquia. Eles estão desde o primeiro filme. E nas primeiras vezes que eu assisti esse filme, eu confesso pra vocês que eu era contra Gale e a favor do Joey. Mas, ao longo dos anos, e com uma mentalidade que eu tenho, junto com os novos filmes lançados, eu fico mais do lado da Gale nessa relação do que o Joey. Eu mudei de time aqui. No final de Pânico 2, a Gale largou a cobertura sobre os assassinatos da faculdade para ficar com o Joey. Ela cuidou dele até ele melhorar do ataque e ela quis sair de Woodsboro para alavancar a sua carreira e aproveitar a oportunidade de apresentar um programa de televisão. A Gale decidiu priorizar a sua carreira e ela não tá errada nisso. Ela quis que o Joey fosse com ela, mas ele rejeitou porque não queria sair de Woodsboro. Mas, né, na primeira oportunidade, o Dewey está ali morando em Los Angeles, no motorhome, no quintal de uma outra mulher. Como assim, Dewey? Amiga, não tenho como te defender. E a Gale ainda questiona ele de ter saído de Woodsboro sem ela. Por que com ela ele não quis, mas sozinho ele foi morar com quase uma outra mulher ali? Não faz sentido. Desde o início, a Gale percebeu que os dois são diferentes e que o relacionamento não ia dar certo. Mas o Dewey insistiu nisso e fez o pedido de casamento lá no final. O que pra mim, anos atrás, eu achava super fofo, romântico. Agora, com minha maturidade, eu já percebo que foi uma decisão errada. Não ia dar certo e realmente
Não deu. A Gale largou tudo e dedicou sua vida pelo Dewey por 10 anos. E quando ela pede a ele para fazer o mesmo, simplesmente ele foge em poucos meses. O tempo aqui inocentando a Gale nessa relação. Mas ao longo dos vídeos de análise dos filmes também, eu vou abordar isso de maneira mais profunda para vocês. Principalmente também quando for falar de Pânico 5, então fiquem ligados aqui, galera. Mas, né, entre Dewey e Gale, eles repetem a mesma fórmula batida entre eles. Eles começam meio que se odiando, trocando farpas, até que se reconectam no final de novo. Eles fazem uma boa dupla investigativa, mas funcionam muito mais como amigos do que realmente como casal. Porque ao longo da franquia, vemos muito mais eles brigando do que realmente apaixonados e como um casal real. Pânico 4, mais uma vez eles estão brigando, Pânico 5 já estão separados. Mas, né, talvez se a franquia se encerrasse aqui, eles poderiam ter esse final feliz romântico que a gente queria para os personagens. Temos uma participação especial também inesperada de Randy com um vídeo póstumo. Mais uma vez ele traz as regras falando que uma trilogia sempre volta ao passado com uma revelação bombástica que muda tudo o que sabíamos até o momento. O passado sempre volta para assombrar, e realmente acontece isso nesse filme. Menos que o vilão é sobre-humano, né? Porque na franquia Pânico, os Ghostfaces sempre são humanos e derrotados no final. E em Pânico 3, eles recriaram a estrutura narrativa de prender um suspeito como Ghostface para tirar a suspeita dele. Fizeram isso com o Roman no Pânico 3 e o Billy lá em Pânico 1 também. E no final, os dois realmente eram Ghostface. Mas uma coisa que não faz sentido é a aparição da sua irmã Marta, que aparece do nada nos estúdios, mostra a fita e vai embora. Tipo, de onde ela veio? Como ela sabia que eles estavam lá? O que ela fazia naquele trailer? Ela só tem 17 anos e como foi parar lá sozinha, sabe? A aparição dela é o que chamamos de plot device, um elemento da narrativa criado para resolver um problema de modo conveniente, sem explicação nenhuma, muito racional. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ela só apareceu para mostrar a fita e foi embora ali. Né? Mas, além do quarteto original, temos a chegada de novos personagens de novo, que aqui eles pecam demais em construir personagens carismáticos e que a gente se importa como nos filmes anteriores. Alguns são até esquecíveis, que nem lembramos os nomes deles direito e nem foram tão marcantes assim, somente 2 novos personagens. Começando com a Jennifer, que é um alívio cômico, mas pra mim ela perde o tom por ser bem caricata e exagerada e agir mais como se tivessem todo mundo em pânico do que realmente pânico. Assim, eu gosto do personagem, mas a atuação dela, assim, destoa do filme. Mas o que torna o personagem interessante é o seu embate com a Gale. Ela tentando imitar os trejeitos da Gale e as duas trabalhando juntas na investigação foi um dos pontos divertidos aqui do filme. Eu sei que muita gente ama Jennifer, mas pra mim ela funciona mais como um apêndice de Gale do que como personagem solo. Principalmente por ela ter muitas cenas e diálogos cringe durante o filme. O Mark, pra mim, é o melhor personagem novo no filme. Ele é complexo, enigmático, tem personalidade e funcionalidade na história também. A cena dele com a Sidney na delegacia é o ponto alto do filme. Eles têm muita coisa em comum. A vida dos dois são filmes de terror por estarem envoltas por mortes. A Sidney sendo a vítima, com as pessoas morrendo ao seu redor, e o Mark trabalhando como policial de homicídio, tendo que investigar mortes. Eles realmente dariam um belo casal, né? Uma pena que Patrick Dempsey não voltou para Pânico 7, mas enfim, ele entende o que a Sidney passa, leva o seu trabalho super a sério, é bem dedicado em capturar o assassino, se mostrando bem preocupado com ela, e ainda aparece lá na casa dela no final do filme, assistindo um filme. Era um casal em potencial, mas enfim, não deu certo ali nas contas. Né? Já os outros personagens estão ali para morrer mesmo, e como eu disse para vocês, não são carismáticos,
nem marcantes, só pensam em si mesmos e estão ali mais como contagem de corpos. A Sarah, né, aquela atriz adulta frustrada, que só faz papel de adolescente sem intelecto e ainda sexualizada, e ela não está feliz com seu personagem Stab Craze, justamente por esses motivos que eu falei. E no roteiro de Stab Craze, o personagem dela só aparece em 2 cenas e morre, e a Sarah também aparece em 2 cenas de Pânico e Craze e morre. Ou seja, ela critica Stab Craze no que exatamente Pânico e Craze também fez com ela. Isso foi inteligente ali. O Tom, enfim, um personagem chato, que se acha demais, não sabe ouvir um não. O Tyson é um alívio cômico que não dá certo. A Angelina é uma menina chata que resmunga e chora o tempo todo. Seria muito mais interessante se mantivessem ela como o segundo Ghostface, porque inclusive tem uma cena nesse filme que parece que eram 2 Ghostface. Quando a Sidney está sendo atacada ali no set de filmagens, ela vai entrar na casa e quando ela fecha a porta, o Ghostface está do lado de fora. E quando ela fecha a porta, no mesmo momento aparece um Ghostface atrás dela saindo de um armário. Não faz sentido se ela trancou o Ghostface pro lado de fora e logo em seguida o Ghostface já tá atrás dela atacando ela. Enfim, esse filme dá muitos indícios que temos 2 Ghostfaces, porque ele meio que vai se teletransportando por aí, mas no final das contas não veio aí esses 2 Ghostfaces, então é mais um erro de continuidade aqui que ficou bem na cara. Mas voltando para os personagens, também temos o Milton, que é o próprio espelho do ex-produtor da franquia Harvey Weinstein. Milton é produtor de filmes de terror e dava suas festinhas secretas em sua mansão, convidando e abusando de jovens atrizes, prometendo a elas fama e papéis em filmes. E Maureen foi uma dessas vítimas. Essa é uma grande crítica a Hollywood, que desde os primórdios enfrenta escândalos sexuais não só contra mulheres, mas contra homens também. Ao longo da história de Hollywood, sempre aparecem abusadores sendo denunciados e presos a todo momento, com Harvey Weinstein sendo um deles ali na lista, né? Por meio do movimento Me Too, que ganhou força em 2017, ninguém menos do que Rose McGowan, a Tyrion lá do primeiro Pânico, começou uma onda de denúncias contra Harvey Weinstein. E aí começou uma onda de denúncias de outras mulheres também. Ele então foi preso, julgado e cumpre pena por seus crimes. Ou seja, esse lado podre de Hollywood sempre existiu e sempre vai existir, infelizmente. Há sempre um Milton por aí fazendo novas vítimas. Inclusive, ele é o pai de Roman aqui neste filme. E eu deixei o Roman por último para falar dele porque quero esmiuçar um pouco melhor. Roman é o diretor de Stab Craze, o irmão perdido de Sidney. Ele funciona mais como Ghostface do que como Roman, mas eu vou explicar para vocês aqui. Ele, como personagem Roman, é mais um do grupo novo, não tão marcante, com 0 carisma, mais um personagem que se acha demais e só sabe reclamar, resmungar de tudo e de todos. Praticamente todas as cenas dele é ele rabugento e brigando com alguém. A revelação dele também é uma das mais fracas. A cara que a Sidney faz quando ele se revela é hilária. Ela fica sem reação, tipo, quem é você, cara? Ela nem se importa com ele, é 0 impacto. E ela só fica, tá, bom então, seu mimado ridículo. Se para a própria protagonista essa revelação não é tão importante e chocante para ela, então por que seria para nós que estamos assistindo ao filme? A motivação dele querer a vida da Sidney sem perceber que ela também é uma vítima dessa história, que ela nem sabia da existência dele. E ao invés de procurar ela como irmão, para tentar uma conexão com ela, não. Ele resolve procurar o Billy. E é um grande retcon da franquia também, com Roman sendo o estopim de tudo o que aconteceu nos 3 primeiros filmes. Porém, o filme peca em não ter nenhum tipo de interação entre ele e Sidney ao longo do filme. Ela nem sabe nem quem ele é como irmão dela, nem como pessoa. Ela nem sabe que Roman existe. Ela nunca ouviu falar dele. Aí ele se revela, os dois brigam e ele morre e acabou. Fica por isso mesmo. Falta impacto. Então ele, como Roman,
é um personagem fraco, mas como Ghostface, eu dou o braço a torcer por ele ter feito tudo sozinho, sem ajuda, tendo então a maior contagem de corpos da franquia até o momento. Por mais que eu ache as mortes fraquíssimas, ele como Ghostface, ok, dou o braço a torcer, foi um bom Ghostface, ok? Assumi aqui, galera. Mas olha, sinceramente, é uma pena que eles não esperaram o tempo certo para lançarem Pânico 3. E a produção ter sido extremamente conturbada e problemática. Na época do filme, tivemos um grande massacre nos Estados Unidos, o de Columbine, onde havia 2 jovens que abriram um tiroteio numa escola. Com isso, o filme foi drasticamente mudado, tiraram a história original do Stu com o culto de Ghostface, depois tiraram o segundo Ghostface e trouxeram um elenco mais adulto para Pânico 3. E as mortes foram atenuadas para diminuir a violência do filme. E com isso, então, as mortes foram fracas demais, não temos nenhuma realmente marcante, só temos uma facada básica, as pessoas morrem e não há quase nenhum sangue. Isso porque o Wes Craven lutou para deixar o sangue, viu, galera? Porque nem sangue eles queriam mostrar no filme slasher. Aquela morte também no segurança da Jennifer, nossa, é péssima. É todo mundo em pânico e não pânico. Horrível, cringe demais. Horrível, 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 horroroso, horrível, um espanto, me faz mal. E outra, aquela cena da explosão que não tem nada a ver com Pânico, é mais pra filme de ação do que pra terror, e realmente o tom do filme tá todo errado e muitas pessoas ainda falam que mais parece Scooby-Doo do que Pânico. Olha, eu amo Scooby-Doo, tá? Mas realmente a essência Pânico fica a desejar aqui, porque temos passagens secretas em mansões, porões, investigação para desmascarar o vilão, bem Scooby-Doo mesmo. E nisso, todo o suspense do filme é quase nulo. Temos muitas cenas cômicas, mas que na verdade beiram ao cringe, como as da Jennifer que eu falei pra vocês. E uma que eu acho ridícula é quando Ghostface joga a faca no Dewey e ela bate com a base na cabeça dele e ele desmaia. Sério, gente, eu reviro os olhos toda vez que eu vejo essa cena, muito cringe. Sinceramente também, eu não me importo o suficiente com a Maureen Prescott para termos um filme inteiro focado na investigação sobre o passado dela. Ali vai matando as pessoas e deixa uma foto da Maureen Prescott também, sabe? É bem pista de Scooby-Doo mesmo. Além também de que eu não engulo esse modulador de voz, gente, pelo amor de Deus, não dá pra mim. Se fosse nos dias atuais, tudo bem, mas pra aquela época, não me desce. Beira muito mais a ficção científica, tira todo o impacto e o tom de ameaça das ligações, já que a voz do Ghostface quase não aparece. Os diálogos não são tão afiados assim, porque não temos o roteirista original. Por conta da corrida em lançar o filme, Kevin Williamson não conseguiu retornar como roteirista por conflito de agenda. E no seu lugar, então, foi contratado Ewan Kruger, que aqui, coitado, caiu de paraquedas. Ele não tem a ironia de Kevin Williamson e não entende a franquia a fundo para criar algo compatível com os filmes anteriores. E também com as constantes brigas nos bastidores, com os irmãos Weinstein se intrometendo no filme. O roteiro foi reescrito várias e várias vezes por mais de um roteirista, que inclusive o Wes Craven também reescreveu algumas partes. O filme até faz uma crítica a isso, né, quando a Sarah pergunta se tem outro roteiro, que assim fica difícil trabalhar nesse filme, e foi realmente isso que aconteceu nos bastidores de Pânico 3. A pressa realmente é inimiga da perfeição, e esse filme é um exemplo claro disso. Então os problemas de bastidores, infelizmente, refletiram na qualidade do filme, que fica aquém dos 2 anteriores. Mas se fosse o último da franquia, até que seria uma boa despedida com os finais dos personagens. A Sidney, feliz, com a porta aberta, se livrando do seu passado. Dewey e Gale, noivos. Seria um final bem bonitinho ali, bem emotivo mesmo. Mas o que vocês acham desse filme, galera? Pra vocês, ele é fraco mesmo ou é subestimado? Comentem aqui, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal que tá bombando de vídeos sobre Pânico e Premonição e assistam as revisitações dos 2 primeiros filmes que eu vou fazer da franquia inteira e também do 7º filme que vai lançar em breve.